Bom dia, irmãos. Feliz sábado. Amém. Vamos fazer uma oração para a gente continuar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho Jesus, ó Pai, eu quero pedir nessa hora, Deus, o Teu favor sobre as nossas vidas. Pedir, ó Deus, que nesses momentos que se segue, o Senhor derrame o Teu poder sobre as nossas vidas, abra o nosso entendimento e que o Senhor possa falar aos nossos corações, Pai. Eu também te peço, em nome do Teu Filho Jesus, que o Senhor nos livre de toda obra do mal. Em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Os irmãos podem abrir a Bíblia em Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. O título da ministração de hoje: temer a Deus e não aos homens. Esse título eu escolhi porque foi o que Deus falou para mim. Deus falou para mim que durante a evangelização eu estava temendo mais os homens do que a Deus. Então foi isso que Deus falou para mim: você não deve temer os homens, você tem que temer a Deus e não aos homens. Então esse é o título. E eu vou compartilhar com vocês algumas experiências que eu tive durante a evangelização. E vocês vão entender o porquê Deus falou isso comigo. Oi? Okay. Gálatas, capítulo 1, nós vamos ler o verso 10. Diz assim: pois persuado eu agora os homens ou a Deus? Ou procuro agradar os homens? Se estivesse ainda agradando os homens, perdão, irmãos. Vou começar de novo. Pois persuado eu agora os homens ou a Deus? Ou procuro agradar os homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não deveria ser servo de Deus. Todos nós, irmãos, todos nós, alguns mais, outros menos, todos nós queremos ser aceitos pelas pessoas. Todos nós temos, às vezes, um sentimento do nosso coração de ser aceito pelas outras pessoas. E isso é normal. A única diferença é que a gente não pode deixar que essas coisas aconteçam quando a gente burla os princípios de Deus. Todos nós, não é errado a gente ser querido e ser aceito pelas outras pessoas. Isso não é pecado. É pecado quando a gente aceita esse tipo de situação, quando a gente quebra os princípios ou os mandamentos de Deus. E desde que isso e todas as vezes que essas atitudes acontecem nas nossas vidas, nós desagradamos a Deus, porque não é isso que Deus espera de cada um de nós. O que Deus espera é que a gente seja verdadeiro e a gente não deixe de cumprir aquilo que Ele pede para cada um de nós. E eu vou compartilhar com vocês que durante a evangelização eu não tenho nenhum problema em, por exemplo, sair para evangelizar. Esse não é o meu problema. O que Deus falou comigo é que eu estava com medo de conversar com as pessoas, de falar das pessoas, de comentar com elas sobre o livro, o que dizia no livro.
E a primeira coisa que Deus me falou, a primeira vez que nós fomos evangelizar foi no sábado. E eu estava junto com a Janaína, e eu estava realmente com medo de conversar com as pessoas, de falar para elas do amor de Deus, de falar que o livro que nós estamos entregando era uma mensagem que Deus estava enviando ao povo, que era para despertar as pessoas. E eu fiquei receoso de falar. Eu não falava. E mesmo assim ainda eu lutei com isso. Fui lutando e chegava nas pessoas, mas ainda com medo das pessoas. E conforme foi passando o tempo, aí eu escutei nitidamente Deus falando assim comigo: você está com medo dos homens. E realmente eu estava com medo dos homens. Eu não tinha como eu descartar essa hipótese, não tinha como eu disfarçar, não tinha como eu falar para Deus: não, Deus, eu não estou com medo dos homens. Mas eu estava com medo dos homens. E quando Paulo diz aqui no versículo, na segunda parte, se estivesse ainda agradado aos homens, não deveria ser servo de Cristo. E naquele momento eu não era um servo de Cristo. E toda vez que a gente deixa de cumprir aquilo que Deus pede para cada um de nós não somos servos de Cristo. Muitas pessoas às vezes têm medo ou não agrada a Deus de outras formas. O meu medo com Deus era esse. Às vezes o seu medo é você ter outro tipo de situação. Eu não sei qual medo seu, ou o que você deixa de fazer para agradar os homens, ou você faz para agradar os homens, ou deixa de fazer para agradar a Deus. Cada um tem um tipo. Essa era essa minha situação. E Deus falou que eu estava temendo aos homens. Só que, conforme foi passando o tempo, isso foi no sábado. Aí passou o domingo, passou a segunda, e nessa semana da evangelização eu não fui trabalhar. E aí, como teve evangelização, eu fui evangelizar junto com as irmãs, né? As irmãs que estavam lá precisavam de um homem. A pastora teve na segunda, e ela sofreu muito lá com o peso das caixas, porque as caixas eram pesadas. E a Janaína falou: Carlos, você vai? Eu falei: não vou, está precisando de mim, não vou. Só que eu ainda estava com medo. Eu estava com medo ainda de chegar nas pessoas, de dizer, de falar, medo de ter alguma reação, medo de ser rejeitado, medo de, às vezes, encontrar um parente meu, um amigo, que eu tenho que entregar o livro, tenho que falar. Eu estava com medo. Eu estava com medo dos homens. E quando eu cheguei lá, eu já cheguei com esse sentimento. Mas eu falei assim: Deus, hoje eu vou perder o meu dia. Hoje. E eu fui. Eu dei a minha cara para todo mundo e comecei a falar. Aquilo me deu uma força tão grande, irmãos. Eu passei muitas experiências, muitas. Eu falo para vocês que eu acho que eu fui mais abençoado do que eu abençoei as outras pessoas. Porque Deus é tão maravilhoso quando Deus fala assim, que a gente não precisa temer, porque aquilo que a gente vai falar, porque Deus coloca na nossa boca. E essa é a mais pura verdade. É a mais pura verdade. Saía coisas da minha boca, e o mais sensacional, que Deus enviava as pessoas para mim. Enviava as pessoas iam perguntar, e eu tinha aquilo que falar para as pessoas na ponta da língua. E eu fui muito abençoado, eu fui muito edificado, eu fui muito restaurado nesses dias. Foi uma bênção muito grande na minha vida ter rompido, ter lutado e ter vencido com isso. E depois que eu rompi essa barreira, eu falei: Deus, eu não vou temer os homens, eu vou temer o Senhor. Aí Deus me abençoou ricamente.
vezes, irmão, quantas vezes nós agimos de uma forma, às vezes, aqui dentro da igreja, nós agimos aqui dentro como cristãos, mas muitas vezes quando a gente chega lá fora, a gente age de jeito diferente, de um jeito que não agrada a Deus, de um jeito que Deus nos pede. E muitas vezes acontece com a gente, acontece isso comigo. Muitas vezes nós somos cristãos aqui dentro, mas na hora que é para estar lá fora, nós muitas vezes negociamos com a verdade. Muitas vezes nós colocamos Deus em segundo plano. E eu não estou falando para vocês, eu fazia isso. Muitas vezes lá dentro, lá fora a gente usa máscara. E a gente engana as pessoas lá fora, mas Deus a gente não engana. E você pode ter certeza que Deus vai cobrar isso de nós. Deus vai cobrar. Se você de algum modo você teme os homens, Deus vai cobrar isso de você. Uma coisa que é por experiência própria, experiência minha, eu te digo, é maravilhoso você não temer os homens, porque você não tem ideia do que Deus pode fazer na sua vida através disso. Você não tem ideia o quanto é maravilhoso Deus usar você na vida das pessoas. E é engraçado que naquele lugar, como é um hospital e tem muitas pessoas de vários lugares, tem muitas pessoas que estão carentes de Deus. As pessoas estão carentes de Deus, vocês não têm noção. Lá é um lugar de muito sofrimento. Vem pessoas de fora para fazer tratamento, para acompanhar familiares. E a gente não pode negligenciar isso, porque Deus nos chamou para isso. A gente não pode. Se de algum modo você deseja ser agradado pelas pessoas, se muitas vezes você deixa Deus para trás para ser agradado pelas pessoas, se muitas vezes você deixa de cumprir, ou você deixa de falar, ou você deixa de, muitas vezes, fazer a vontade de Deus, pode ter certeza, irmãos, Deus vai cobrar isso de vocês. E eu falo para vocês, não deixe de temer as pessoas da forma que for. Eu não sei, todos nós somos diferentes, somos pessoas diferentes, temos hábitos, jeitos diferentes, jeitos de falar. Não temam as pessoas, irmãos, não temam, porque Deus vai cobrar isso de nós. A palavra de Deus nos chamou para que a palavra de Deus seja pregada, e nós temos que pregar, porque Deus vai cobrar isso de cada um de nós. Ele vai cobrar. E muitas vezes nós queremos, às vezes, um tapinha nas costas, querer ser isso para as outras pessoas, e muitas vezes deixamos de fazer a vontade de Deus, muitas vezes deixamos de ser firmes, muitas vezes deixamos nos levar pelas outras pessoas, pelos caráteres das outras pessoas, para agradar as outras pessoas. Muitas vezes temos vergonha de ser taxados de vai lá saber o que. Nós não podemos ser assim. Nós não podemos temer a Deus. Nós não temos que temer aos homens, nós temos que temer a Deus. É temer a Deus em primeiro lugar. A gente não podemos ter vergonha da igreja, nós não podemos ter vergonha da palavra de Deus. Não podemos ter vergonha. A palavra de Deus diz, nós vamos ler agora mesmo, que a palavra de Deus tem que ser pregada a tempo e fora de tempo. E esse texto aqui diz assim, um cristão imaturo, atrofiado em seu crescimento religioso. É isso que eu estava, atrofiado em meu crescimento religioso. Sabe por quê? Porque eu não tinha o hábito de falar de Deus para as pessoas. A gente vai atrofiando. É igual você ficar deitado numa cama, por exemplo, fica deitado o dia inteiro numa cama sem levantar.
você vai atrofiando. Sem se mexer, você vai atrofiando. E a gente vai se atrofiando toda vez que a gente deixa de falar de Deus para as pessoas, toda vez que a gente deixa de confrontar alguém, toda vez que a gente deixa de falar uma verdade, a gente vai atrofiando. E aí, sabe o que acontece? A gente passa a temer as pessoas e não teme a Deus. Destituído de sabedoria do alto, está despreparado para enfrentar os ferozes conflitos pelos quais a igreja é chamada a passar. Então, se a gente negligencia todas essas coisas, você pode ter certeza que nós sofreremos muito, porque se a gente não prega a palavra de Deus em tempo de paz, imagine como vai ser no tempo de guerra. Se a gente não vencer no meio que nós temos dos homens hoje, imagina no tempo de guerra. Isaías 62 diz assim: sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo o dia e toda a noite jamais se calarão. Nós temos que nos calar. Deus nos colocou, olha lá, como os guardas, que todo dia e toda a noite jamais se calarão. Deus nos chamou para isso, para a gente não se calar, para a gente falar da palavra de Deus, falar que Jesus está voltando. E muitas vezes, é o que eu disse para vocês, Deus coloca as palavras na nossa boca, Deus vai enviar as pessoas e Ele sabe o que as pessoas precisam, qual a palavra que as pessoas precisam naquele momento. A menos que declaremos destemidamente toda a verdade, a menos que tenha em vista unicamente a glória de Deus e trabalhe sobre a liderança do grande capitão de sua salvação, a menos que avance a despeito das críticas e, incontaminado pelos aplausos, será tido como vigia infiel. Você tem sido um vigia infiel? A menos que você destemidamente declare a verdade. Você não tem declarado a verdade? Se você não tem declarado a verdade, você é um vigia fiel. Se você não tem falado a verdade para glorificar a Deus, você é um vigia infiel. Se você não está sob a liderança do grande capitão, você é um vigia fiel. Se você é uma pessoa que a despeito das críticas, incontaminado pelos aplausos, se você é uma pessoa que gosta de aplausos, se você é uma pessoa que gosta de agradar as pessoas, você é um vigia infiel. Você está negociando com as pessoas a verdade de Deus e está temendo mais os homens do que a Deus. Quando o Senhor suscita homens para fazerem o seu trabalho, esses traem-lhe a confiança e permite que seu testemunho seja adaptado para agradar mentes não consagradas. Ele preparará homens para ocasiões certas. É isso que eu falei. Se você não está agindo como Deus quer, eles serão humildes, tementes a Deus, não conservadores nem astuciosos, mas homens de independência moral que avancem no temor do Senhor. Serão bondosos, nobres, corteses, que não se desviam do reto caminho, mas proclamem a verdade em justiça, quer os homens ouçam ou deixem de ouvir. É esse o nosso chamado. É isso que Deus quer de cada um de nós, que a gente não temos homens, mas que a gente fale de Deus, fale da verdade de Deus. Não temos homens, não temos. E é tão impressionante que quando você começa a falar de Deus, parece que você vira um super-herói. Você vai em qualquer lugar, você chega a qualquer pessoa, você não tem medo de nada, porque Deus derrama um poder sobre a sua vida. Você parece um super-herói. Não se receberá a luz por servir planos egoístas, mas olhando a Jesus, seguindo a orientação de Cristo e não as suposições dos homens.
O reino de Deus é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Agora eu quero que vocês abram a Bíblia no Salmo 119. Salmos, capítulo 119. Antes de ler, no grupo dos homens, nós estamos estudando o Salmo 119. E toda semana o pastor faz a escala, né? Nós temos a nossa escala e cada um cai no versículo da Bíblia. E no Salmo 119, o verso 46 diz assim, ó. Salmo 119, o verso 46 diz assim: Eu também falarei dos teus testemunhos perante os reis, e não me envergonharei. Esse versículo caiu na semana da evangelização. Imagine com quem? Comigo. E aqui diz que ele diz que ele falará dos testemunhos perante reis e não se envergonhará. Se a gente não fala agora, que é em tempo de paz, imagine quando fomos enviados a governadores, para juízes. Se a gente não fala agora, como falaremos lá fora? Se não falamos no tempo de paz, imagine no tempo de guerra. E é tão impressionante que esse versículo caiu justamente comigo. Para você ter ideia o quanto eu estava com medo dos homens, o quanto eu temia os homens para falar de Deus. Mas eu venci. Agora eu quero que você abra a tua Bíblia em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4. Timóteo capítulo 4, verso 1 diz assim, a página é 1413. Amém? O verso 1 diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua aparição e no seu reino. Essa palavra conjuro-te significa eu te intimo. Deus está nos intimando que diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua aparição e no seu reino, que, verso 2, que pregues a palavra, insis a tempo e fora de tempo, reprove quando você tiver que repreender, reprovas, repreenda quando você tiver que repreender, exorte quando tem que exortar, com toda longanimidade e doutrina. Conjuro-te, Deus nos intima, é uma intimação. Você já foi no tribunal? Você já foi intimado alguma vez? Alguém aqui já recebeu alguma carta de uma intimação que você tem que ir no fórum? É isso que Deus está falando para a gente. Conjure-te, eu te intimo a você pregar a tempo e fora de tempo. Que você
reprove, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. Por que, irmãos? Verso 3: porque virá um tempo que não suportarão a sã doutrina, mas, conforme as suas próprias concupiscências, amontoarão para si mestres, tendo comichão dos ouvidos. Por que nós temos que pregar, irmãos? Porque é só por Jesus Cristo que existe a salvação. Como as pessoas vão encontrar a salvação se não há quem pregue? Nós temos que dizer igual Isaías disse. Deus perguntou: a quem enviarei? Isaías disse: envia-me a mim. É a nossa obrigação, irmãos. Não podemos ter medo dos homens. Temos que pregar. Quando a gente se determina a fazer a vontade de Deus, Deus nos capacita. Deus derrama poder sobre as nossas vidas. Ele derrama o teu favor. Você faz coisas que você não sabe como. É derramado o poder sobre a sua vida. Eu sou prova viva disso. Eu sou prova viva. Eu cheguei a entrar dentro de ônibus sem as pessoas perguntar para mim se podia ou não. Como eu temia os homens mais que a Deus, nunca faria isso. Nunca. Se o poder de Deus não estivesse sobre a minha vida. Se você quer que Deus derrame o poder na sua vida, faça isso. Eu desafio vocês a fazer isso. É sobrenatural. Aconteceu, muitas pessoas vinham a mim e muitas vezes eu chegava nas pessoas e falava: moça, você quer um livro? Rapaz, você quer um livro? As pessoas não quero. Eu convencia as pessoas a levar o livro. Deus me dava palavras na boca que as pessoas levavam o livro. Então eu vou ler, então eu vou pegar. Teve uma moça que ela parou de moto na minha frente, porque nós ficávamos ali naquele vale e as pessoas paravam. Aí a moça falou assim, eu perguntei para ela: você quer um livro, moça? Ela falou: não quero esse livro, moça. Eu falei: moça, esse livro aqui, Deus está dando para as pessoas para despertar o povo, porque Jesus está voltando. E as pessoas estão dormindo. Sabe o que ela fez? É verdade, moça, as pessoas estão dormindo. Eu vou levar o livro. E levou o livro. Tantas outras que eu não me lembro. Teve um senhor que também não quis levar o livro, ele falou assim para mim: eu também faço evangelização. Eu falei: então o senhor pega o livro e evangeliza para outra pessoa. Ele pegou o livro, pegou mais livros. Jamais se eu temesse os homens, eu faria isso. Mas é que o poder, quando a gente aceita fazer a vontade de Deus, Deus derrama um poder sobre as nossas vidas. Teve um também que ele não aceitou o livro. Eu falei para ele que esse livro aqui é um livro profético. Tudo que está escrito nele, a maioria do que está escrito já aconteceu. Existem profecias para os próximos anos que vai acontecer. As pessoas ficaram curiosas, mas é porque eu não temi de falar, não temi de chegar nas pessoas e falar isso. Porque no começo, a Janaína é testemunha, vocês podem perguntar para ela. Ela ia e eu ficava para trás. Eu esperava ela ir na frente. Mas que depois que eu determinei, eu falei: Senhor, eu não vou temer mais os homens. A partir de hoje eu não temo mais os homens. Deus começou a operar na minha vida. Deus começou a me usar. Deus começou a derramar o poder dele na minha vida. Nós precisamos dar a prioridade que realmente importa nas nossas vidas. Essa é a nossa prioridade. Não é, a nossa prioridade não pode ser agradar aos homens. É melhor ser aceito por Deus do que ser aceito pelos homens. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que se a gente rejeitar Cristo, no dia do juízo, Ele vai nos rejeitar diante de Deus. E toda vez que nós deixamos de fazer a vontade de Deus, nós estamos rejeitando a Deus, estamos rejeitando a Cristo, estamos rejeitando o sacrifício dele.
Porque sabe por quê, irmãos? Tem pessoas que todo dia ela assiste novela. Ela assiste a novela das 6, ela assiste a novela das 8, ela assiste a novela das 9, ela vai assistir jornal. E não tem quem prega, irmãos. Nós estamos aqui para pregar. Deus nos chama para pregar. Nós temos que pregar, nós temos que falar. Como diz Paulo, nós temos que apressar a vinda de Cristo. E sabe o que acontece? Muitas vezes nós estamos retardando. Então, é o que Paulo diz aqui em 2 Timóteo: conjure-te, Deus nos intima a gente não temer as pessoas, mas cumprir a vontade de Deus, cumprir o nosso chamado. Deus, como diz lá em Isaías, nos colocou como vigias. Será que nós temos sido vigias? Será que nós temos calado a nossa boca? Não temos falado do amor de Deus para as outras pessoas? Porque entregar um livro é muito simples. Eu entreguei muitos livros sem, às vezes, falar com a pessoa. Só entregar, falando, você aceita, às vezes a pessoa aceita. É fácil. Mas no momento que nós somos confrontados, ou muitas vezes nós somos rejeitados, nós tememos as pessoas. E não pode ser assim. E o que Deus espera de cada um de nós é que a gente não tema mais os homens, mas tema a Deus. E se você, de algum modo, você teme aos homens, peça perdão para Deus, porque isso é pecado. É pecado diante de Deus, temer as pessoas. E Deus espera que Ele chama homens e mulheres para que a gente possa cumprir os planos e os propósitos que Ele tem. Principalmente nós que somos chamados a ser 144 mil. Como diz lá em Apocalipse, os 144 mil são aqueles que levam o alto clamor. E nós temos que clamar, nós temos que falar. Como Paulo diz, exortar, repreender, reprovar, não negociar a verdade de Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe você. Nós vamos nos levantar agora e vamos louvar o Senhor. Gênesis 41. Peraí, irmão, só não se me entenda aqui que eu esqueci. Só não estou achando meu papel. Gênesis capítulo 41. Eu vou trazer, irmãos, alguns versículos e nós vamos, desses versículos, trazer lições para as nossas vidas. Aqui em Gênesis 41 é o momento que José interpreta o sonho do faraó, do sonho que o faraó teve sobre as 7 vacas gordas e as 7 vacas magras. Então aqui José interpreta o sonho das 7 vacas gordas, que a gente sabe que haveria um tempo de fartura na terra, e das 7 vacas magras, que depois haveria fome, 7 anos de fome. E aí José vem, interpreta o sonho, e no verso 33 diz assim, o José vai dar um conselho para o faraó, que diz assim: agora faça Faraó encontrar um homem prudente e sábio, e coloque sobre a terra do Egito, que o Faraó o faça, e que ele nomeie oficiais sobre a terra, e que recolha uma 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Então, aqui José dá um conselho para o faraó, fala assim: faraó, arruma um homem aí, um sábio e prudente, e coloque ele para administrar sobre a terra do Egito.
E tudo aquilo que tiver de renda durante os 7 anos, você recolha a quinta parte, recolha essa quinta parte e guarde. Agora vamos trazer um pouco disso, de lições para as nossas vidas. O que eu quero deixar bem claro aqui é que eu não estou dizendo que o texto está dizendo que é para dar 20% do dia.